Vou fazer uma rápida recordação do que a gente viu na aula passada, tá? E na aula retrasada também, tá? E aí a gente continua, tá ok? Então, a gente viu lá, basicamente, o que era importante, né? Na aula retrasada que a gente viu isso. O que era importante? Era mostrar que, né, a relação entre a corrente, né, e a tensão no capacitor varia dessa forma, ou seja, a corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor dividido pelo tempo, né, em relação ao tempo, desculpe. Depois, a tensão no indutor, aí troca tudo, né? Troca capacitor por indutor e troca corrente por tensão, né? Então, essa aqui é a equação da relação entre a tensão no indutor e a corrente no indutor, tá? E isso aqui também a gente viu, super importante, né? O que vai acontecer? Né? O capacitor, por causa disso, se você estiver trabalhando, né, isso aqui a gente chama em corrente contínua, né? Em corrente contínua, a gente bota aqui sem variação, tá? Ok, você tem o capacitor como sendo um circuito aberto, que você não vai ter variação, a derivada vai ser nula, né? Aqui, ó, derivada nula. Se a derivada é nula, a corrente no capacitor vai ser zero, ou seja, o capacitor vai ser um circuito aberto, e a tensão no indutor vai ser zero, ou seja, o indutor vai ser um curto-circuito, tá? Aqui, né? Legal? E, ao mesmo tempo, para não ter variações bruscas, né? Para você não ter, por exemplo, funções estranhas no seu circuito, tanto o indutor, né, quanto o capacitor tem umas características importantes, né? A corrente no indutor não pode ter variação brusca, né? Ok? Senão você vai ter uma derivada aí infinita, digamos assim, tá? A mesma coisa no capacitor, né? Ok? Então, o que vai acontecer? A tensão no capacitor e a corrente no indutor, elas variam de maneira, vamos dizer assim, suave. Então, se você estiver lá num determinado ponto, né, o VC de zero menos, isso para qualquer ponto, na verdade, né? O VC de zero menos vai ser o VC de zero mais, quer dizer, esse aqui é no ponto zero, eu peguei isso aqui de propósito, mas podia ser num ponto qualquer, no ponto 1, por exemplo, tá? O VC de 1 menos vai ser igual ao VC de 1 mais. Estão entendendo? A variação não pode ser instantânea. Tá legal? Então, aqui mesmo, a gente até fez um exemplo. Ó. Se você tinha isso aqui, ó, essa coisa estava aberta, né? Não, desculpa, vamos supor, essa coisa estava fechada, né? Se estava fechado, isso aqui é um circuito aberto. Se não é um circuito aberto, não passa corrente nenhuma pelo capacitor, né? A corrente vai toda para o indutor. Então vai ter aqui 2 volts em cima do capacitor, né? Quando você abre, né? O que acontece? Você abre no tempo t igual a zero, né? Você abre no tempo t igual a zero. O que vai acontecer? Imediatamente antes de abrir, a tensão no capacitor era 2 volts. Assim que você abre, ela continua sendo 2 volts, tá? Ó. Ok? Porque não pode variar instantaneamente, tá? Agora a gente vai, ok? Vai fazer aqui uma análise a gente não vai fazer. A gente fez uma análise aqui do circuito de RC sem fonte, quer dizer, sem fonte, por quê? Já houve fonte, senão o circuito não teria como funcionar. Mas o RC sem fonte é o circuito RC onde o capacitor já foi carregado anteriormente, certo? E aí vamos ver o que acontece, né, durante um tempo. Notem, como o circuito é sem fonte, né, no infinito, tudo vai ser zero. Concorda comigo? Tudo vai ser zero. Tá? Como assim? As tensões vão ser zero, as correntes vão ser zero. Por quê? Porque no infinito aqui não tem fonte, certo? Mas já teve fonte, Abel. Teve no passado, digamos assim. E até no ponto zero tinha uma fonte, aí você tirou, né?
Aí você tirou e ficou esse circuito aqui. Aí a gente fez a análise disso e percebeu que para a gente saber o comportamento da tensão, né, nesse circuito, notem, essa tensão aqui, ela vai ser igual, né? Ela tanto vai ser a tensão no capacitor como a tensão no resistor. O comportamento dessa tensão, ela vai ser simplesmente desse tipo aqui, ó, V de T, ou seja, a tensão num ponto T, num instante de T qualquer, vai ser o V de zero, ou seja, a tensão, né, em zero. Essa tensão em zero é a tensão aqui, ó, que a gente podia ter colocado C, né? Mas é que na verdade, ó, aí fica difícil. Eu botei V porque aqui, né, V é mais é melhor do que colocar VC ou VC de zero, porque é a mesma coisa, né? As coisas, V de T e VC de T e VR de T, que são as tensões, eles são iguais, né? Ok? Ó, aqui é tudo a mesma tensão, a tensão entre esse ponto e a Terra, certo? Então, isso aqui é o VC de T, isso aqui é o VR de T, né? Tensão entre esse ponto e esse ponto, né? Ok? A tensão entre esse ponto e esse ponto, tudo é igual, né? E tudo é o V de T, tá? Ok? Legal. A gente fez um cálculo aqui e encontrou essa fórmula aqui para esse caso aqui do RC, né? Na verdade, a fórmula geral, né? A gente usa um tal, que é a constante de tempo, ok? Legal? Então, o que vai acontecer? A gente chama esse RC aqui, ó, tá? De tal. Por que a gente faz isso? É porque vai facilitar quando a gente encontrar a corrente no indutor, né? Porque isso aqui é a equação para RC. Para RL vai ser uma equação com corrente, certo? Vai ser uma equação corrente. Eu até poderia, ó, como eu falei, que tudo que é indutor, o que é V vira I, né, e o que é C vira L, é quase igual, né? Na verdade aqui muda um pouquinho no indutor, né? Mas olha só, na verdade a corrente no indutor, ó, a gente fazendo o mesmo raciocínio, né? Você vai encontrar esse aqui, ó. A única diferença aqui, ó, é que o 1 sobre tal lá no capacitor era igual a 1 sobre RC. Aqui o 1 sobre tal no indutor vai ser igual a R sobre L. Então, nesse caso aqui, a constante de tempo, que é esse tal aqui, a gente chama de RC. Nesse caso aqui, a constante de tempo, né, é L sobre R. Tá? Nos dois casos, para você determinar a tensão no capacitor e a corrente no indutor, basta você conhecer as correntes iniciais, certo? E o tal. Você já pode usar direto a fórmula, tá ok? Já pode usar direto a fórmula. Aqui eu falo corrente inicial, não, são as condições iniciais, né? No indutor é corrente, no capacitor é tensão, ok? Legal? A gente viu isso na aula passada, eu estou só fazendo uma recordação, tá? Aí a gente não chegou aqui ainda, né? A gente agora vai trabalhar, né? A gente vai fazer... Desculpa, a gente não chegou. Eu não cheguei a deduzir aqui a equação do indutor, mas é igualzinha, né? Eu cheguei a deduzir aqui. Nem vi. Né? Nem vi, exatamente. Eu só usei realmente a analogia, tá? Com o capacitor, tá? Aí tudo sobre constante de tempo. Quanto maior a constante de tempo, mais tempo demora o decaimento da curva, né? Porque aquilo ali é uma exponencial decrescente. A gente viu isso, tá? Por que mais tempo demora? Porque não é dividido pela constante de tempo. Se a constante de tempo for grande, né, para você, né, se você coloca um valor grande, você ainda consegue um valor, digamos, pequeno do E elevado a... Quanto menor for o valor da coisa que multiplica o Tzinho, quem é que multiplica o Tzinho? É 1 sobre T, né? Certo? 1 sobre tal, desculpe. Não 1 sobre T. Isso aqui é o E elevado a isso aqui, né? Quanto maior for o valor disso aqui, né, menor vai ser o valor
que você vai conseguir, de maneira que isso aqui tenha uma influência menor, né? Como, por exemplo, se você botar isso aqui muito, muito grande, né, isso aqui vai até tender a zero logo no início, quando os terços são pequenos, né? Não é certo? Vai ficar um terço sobre RC, vai até tender a zero, concorda comigo? Certo? Então, se vai tender a zero, isso aqui vai tender a 1, ou seja, você até pode imaginar que uma pilha, né, é um capacitor, né, ele está armazenando energia, né, na forma de campo elétrico, né, com uma constante de tempo absurdamente alta, que ela vai gastando? Vai, certo? Mas ela, com uma constante de tempo muito alta, ela demora muito a cair a tensão da pilha, ok? Ok, legal. Aí a gente fez um exemplo aqui, na verdade a gente copiou aqui o que a gente já tinha feito, fez algumas coisas aqui, foi bem interessante, acho que a gente terminou a aula falando sobre isso, né? Foi isso mesmo, né? Ou não? Não, exatamente isso, tá? A gente terminou a aula falando sobre a função degrau unitário, tá? A função degrau unitário, né? É essa função que está mostrada aqui, né? Ela vale 0, né, para t menor do que 0, e vale 1 para t maior ou igual a 0. Então aqui é como se tivesse uma bolinha aberta e aqui é como se tivesse uma bolinha fechada, tá? E aí, isso aqui agora tem um pouquinho, é até bom que você já aprendeu um pouquinho já, tem um pouquinho de sinais e sistemas, né? Que é o seguinte: quando você pega uma função e desloca ela para a direita de t0 unidades, aqui é t0, tá? Ok? Quando você desloca ela para a direita de t0 unidades, é a mesma coisa que você fazer onde tem o t aqui na função, você substituir por t menos t0, tá? Aí o que acontece? Esse cara fica assim, ó. Deixa eu colocar mais. Então aqui é a bolinha branca, vazia, né? E aqui é a bolinha cheia, né? Ok? Notem que tem uma descontinuidade ali, estão vendo? Essa descontinuidade é que você não pode ter tanto na tensão no capacitor como na corrente no indutor. Está dando para entender? Porque essa descontinuidade, ó, quando você for derivar, você concorda comigo que a derivada aqui é 0? Né? Concordam que a derivada aqui é 0? Concordam que a derivada aqui é 0 também? Certo? E nesse ponto 0 aqui? Aí a derivada dá infinito. Vocês concordam que dá infinito? Por quê? Porque você não desloca nada, concorda? Você não deslocou nada, certo? E subiu 1, né? Como se tivesse dado 1 sobre 0. Não é isso que você está fazendo? Toda hora você não está... não é a tangente do ângulo? A tangente do ângulo não vai tender a ser tangente de 90 graus? Tá? Imagina a função degrau se ela fosse assim, ó. Um degrau inclinado, tá certo? O que você está fazendo para ela ser a função degrau? Você está fazendo com que esse ângulo aqui, né, ele seja 90 graus. Então a tangente daquele ângulo, ela vai tender a infinito, concorda comigo? Tá? Então, a derivada dessa função degrau aqui, ela tem até um nome. Vocês vão aprender a ensinar esses sistemas. Chama delta de t, tá? Isso aqui é um delta, tá? Isso aqui é um delta minúsculo, né? Qual é o símbolo do delta maiúsculo? Vocês conhecem. Isso é um delta minúsculo. Qual é o símbolo do delta maiúsculo? Vocês conhecem. É um triângulo, exatamente. Ok? O triângulo, tá? Esse cara aqui é chamado de impulso unitário. Isso vocês não precisam saber, não, tá? Ele tem várias, é uma função difícil, né? Porque função tem que ser definida em todos os pontos, tá? Então, ela pontos finitos, digamos assim, né? Então, por exemplo, mas ela é definida. Sim, mas ela tem a função, por exemplo, U de t é uma função definida em todos os pontos.
Para t menor do que 0, ela vale 0. Para t maior do que 0, 1, ela vale 1. Tá certo? Ela é definida em todos os pontos. Agora, o delta de t, no ponto 0, ele tende a infinito. Nos outros pontos, ela vale 0. Certo? Mas ela tende a infinito. Por exemplo, e elevado a menos t. Né? E elevado a menos t é uma função assim que é definida em todos os pontos. Mas em menos infinito ela tende a infinito. Tudo bem, mas não é um ponto, né? É um limite, né? Tá entendendo o que eu estou falando? Então, é uma função bem difícil de definir. Aliás, a melhor definição que tem de impulso é essa que eu estou dando para vocês. Essa é a definição mais perfeita de impulso unitário. É a derivada do degrau, tá? É a derivada do degrau. É a mais perfeita. Tem várias outras definições, tá? Mas nas outras definições, você não usa as propriedades de função. Você tem que ficar falando, é uma função, entre aspas, né? Um sinal que quando ele é diferente de 0, ele é 0. E quando ele é igual a 0, ele tende a infinito. Ou o pessoal até usa isso. Ou o seguinte, ou a integral de 0 menos a 0 mais é 1, ou de menos infinito até mais infinito, porque a integral de 0 menos a 0 mais, ela está contida de menos infinito até mais infinito. Vocês não precisam se preocupar com isso. Tá, por que eu fiz isso aqui? Na verdade, aqui tem uma coisa interessante. Ó. Quando eu desloquei para a direita, vocês viram que as duas curvas aqui, elas mudaram, né? A primeira, quer dizer, mudaram, não, a primeira não mudou, a segunda mudou. Aí você faz o seguinte, faz a primeira, o de t, subtraído da segunda. O de t menos t0. Olha o que acontece. Nessa parte aqui você tem 0, não tem? Nessa parte aqui você tem 0, não tem? Nessa parte aqui até 0, né? Então quando você subtrair não vai dar nada, certo? Ok? Daqui até... Aqui vamos botar t0 aqui para ficar tudo na mesma coisa. Daqui até t0 vale 1, não vale? Não é isso? Daqui... Deixa eu pegar aqui o laser aqui, vamos ver, tem um laserzinho aqui que dá para ver, ó. Daqui até t0, entre esse ponto e esse ponto, o que acontece? Você tem ela valendo 1, e aqui embaixo ela vale 0, não é? Ok, deixa eu até... Dá para mudar a cor do laser? Então vamos mudar a cor do laser. Tá. Ó, para não confundir com vermelho, tá? Então 1 menos 0 vai dar 1, certo? E daqui em diante até aqui, os dois valem 1, concordam comigo? Acima de t0. Então, se você for fazer a subtração desse sinal, vai ficar uma coisa assim, ó. Vou desenhar. A gente pode desenhar de uma maneira simples assim. Aqui é 0, aqui é t0. Isso aqui é u de t menos t0, tá? Isso a gente chama de pulso retangular. E a gente chama de pulso retangular unitário. Por que ele é unitário? Porque a altura dele é 1. Qual é a largura dele? T0, tá? Só que esse é o pulso retangular que está exatamente entre 0 e t0, tá? Se você pegar, por exemplo, entre A e B, dois caras entre A e B, você pode mostrar, vou mostrar não, mas é bem fácil mostrar. E aqui A e B pode ser qualquer, pode ser um número positivo ou um número negativo. Se for um número negativo, quando você fizer t menos a, vai dar t menos um número negativo, vai dar t mais a, concordam comigo? Se a for negativo, certo? E se quando você fizer t menos b, também vai dar t mais b. Então vai ser um pulso retangular entre dois números negativos. Pode ter um pulso retangular entre um número negativo, por exemplo, menos a, e um número positivo, b. E aí vai ser o quê? Na verdade, se A for negativo, isso aqui vai ser U de T mais A menos U de T menos B. Se A for positivo, vai ser U de T menos A menos U de T menos B.
Por exemplo, a gente usou agora 1. A gente não usou 0 e T0? Não usou 0 e T0? Ficou U de T menos 0, que é U de T, menos U de T menos T0. Tá certinho, tá vendo? Vai ser entre 0 e T0. Tá dando para entender? Tudo bem? Entenderam isso? Legal? Ok, tá? E aí? Isso é interessante, vocês vão ver, para definir algumas funções. A gente fez na aula passada, inclusive. A gente mostrou aqui, né, como a gente poderia, né, descrever esse sinal aqui, ó, né, em função de U de T. Então, vai ser essa reta aqui, que é verde, digamos assim. Se ela multiplicar o U de T menos o U de T menos 1, que é esse retângulo verde, sobra só isso, concorda? Sobra só essa parte. Isso aqui some, isso aqui some. Por que isso aqui some, Bel? Você não está multiplicando por 0? Estão entendendo o que eu estou falando? Estou multiplicando. E aí a reta fica paradinha? Fica, porque eu estou multiplicando por 1, não é isso? Se eu multiplicar por 1, não se altera. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tivesse uma reta aqui azul, para cá e para cá, se eu multiplicar por um pulso retangular aqui, sobra só a parte azul, ok? E aqui é a mesma coisa, se eu tiver uma reta marrom aqui, né, e continua até infinito, se eu multiplicar por um pulso retangular aqui, ó, né, só vai ficar a parte marrom, tá ok? Só vai ficar a parte marrom. E aí você tem o que? Você tem esses 3 segmentos de reta aqui, que foram, justamente são segmentos porque eu estou multiplicando por os U's, né? Tá certo? Então essa função aqui, f de t, ó, ela pode ser escrita assim, como está aqui, certo? Para que isso? A gente vai usar em alguns casos aí, mas é difícil, hein? Eu diria o seguinte, a gente não vai usar por enquanto, tá? Não vai porque esses exercícios em que você tem que usar essa função, digamos, U de T ou pulso retangular, são exercícios bem difíceis, tá? São exercícios bem difíceis. Legal? Aí depois a gente viu como é que a gente usa o U de T, né, na prática, né? O U de T é uma chave, né? Certo? Mas na prática o U de T é uma chave, né? Ok? Legal? Então, por exemplo, aqui tem o I0 vezes o de T. A mesma coisa, você tem uma fonte, né, que está aí, para T menor do que 0, ela não vale nada, ou seja, como assim? Aqui, ó. Vocês concordam comigo que esse cara aqui, ó, vamos pegar aqui, esse cara aqui, com essa chave, está tendo o mesmo efeito desse cara aqui, ó. E fica, digamos assim, mais bonitinho. Por quê? Ó, tem alguma corrente passando para T menor do que 0 aqui nesse circuito? Cadê meu laser? Tem alguma corrente passando para T menor do que 0 nesse circuito? Não, certo? Porque está fechada a chave lá e a nossa fonte fica ali, né? Fica dando voltas, digamos assim. Concorda comigo? Fica dando voltas ali em volta dela, certo? Para T maior do que 0, ou seja, a chave vai para lá, a fonte simplesmente ela é conectada ao terminal A. Estão vendo? Certo? Ela é conectada ao terminal A. Quando ela é conectada ao terminal A, ela vai valer I0. É a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, essas duas coisas aqui, né? Elas são equivalentes, certo? A mesma coisa ali em cima, tá? Mesma coisa aqui em cima. Em vez de fazer isso, eu posso fazer isso. É bem útil, vocês vão ver que é bem útil para representar. E vai aparecer alguns problemas, tá legal? Então a gente já viu isso. A gente terminou a aula falando sobre isso, tá? O que a gente vai ver agora, galera? O que a gente vai ver agora é a resposta ao degrau. O que é a resposta ao degrau? É justamente eu pegar no meu circuito, que não tinha tensão nenhuma, aplicar uma tensão. Eu tinha um circuito RC sem fonte, não é isso que eu tinha? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar nele, né? Vou acrescentar nele o quê? Uma fonte. Só que essa fonte aqui, ela só vai valer, né, quando T for maior do que 0. Então, eu poderia até
representar isso, ó, eu estou acrescentando uma fonte, está vendo aqui? Uma fonte com uma resistência. Quando eu fizer isso, é para ter maior do que zero, porque para ter igual a zero eu fecho a chave. Para ter igual a zero eu fecho a chave e a fonte está no circuito. Está dando para entender? Outra maneira de entender seria olhando aqui, ó, certo? Olhando isso aqui. Tá legal? Bom, e aí, Abel? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei o quê? Eu sei que isso aqui não muda. Ó. Eu só preciso dessa condição inicial aqui, quando eu estou trabalhando com um circuito com capacitor. V0 menos é igual a V0 mais, que é igual a V0. Né? Aqui eu tenho uma equação. Se eu pegar aqui, ó, quando eu estiver trabalhando aqui, ó, vocês concordam comigo que se eu pegar essa corrente aqui, ó, vou chamar de IC, tá? De T. Essa corrente aqui eu vou chamar de IR de T, ok? E aí o que acontece, ó? Se eu pegar, por exemplo, esse nó aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Eu poderia escrever assim, ó. Aqui, ó, V. Vou pegar esse nó aqui com a tensão V, que é justamente o que temos aqui, tá? Só que esse aqui é um V de T, né? Ele faz assim, ele só coloca o V sozinho para facilitar, mas na verdade aqui é um V de T, né? Certo? Ok? Se eu somar essas duas, soma das correntes que chegam no nó igual a zero, né? O que acontece? Qual é a corrente I de R, né? O I de R, o que vai acontecer aqui? Você vai ter aqui, eu poderia até ter feito diferente, mas V menos VR, VS, né? Vou botar aqui. Fazer desse sentido aqui, ó. Que aí fica igualzinho que está ali, tá? Ok? Então você sabe o que? Que o IR, né, menos o IC, né? Ou seja, os dois saindo, por exemplo, os dois entrando, tanto faz, tá? Você vai ter igual a zero, né? O IR mais IC igual a zero, tá? Quem é o IC? O IC é o CdVdt. Quem é o IR? O IR, pela lei de Ohm, é essa tensão aqui V, menos a tensão V de S, U de T, né, que é uma tensão, porque lembra, aqui, se você tiver duas tensões aqui, qual é essa tensão aqui? Essa aqui vai ser VS, U, o VS que multiplica U de T. Qual é a corrente que passa para cá? A corrente que passa para cá, certo? É V menos VS, U de T, dividido pelo resistor. Isso é o que? Basicamente lei de Ohm, tá? Então ele colocou aqui a equação. Aí o que ele fez aqui? Ele isolou, né, essas duas partes, certo? Então ficou aqui, ó, e dividiu por C para todo mundo. Então ele deixou desse lado aqui, né, o CdVdt e deixou do outro lado o menos V menos VS, U de T sobre RC, tá? Aqui é o V de T, lembrando que isso aqui é o V de T, certo? E aí o que ele vai fazer agora, né? Agora a gente vai fazer o que a gente já tinha feito na aula anterior, quando não tinha o VS. Lembra, não tinha o VS, o que a gente fez? A gente resolveu essa equação diferencial. Como é que resolve essa equação diferencial? Tá? Você resolve essa equação diferencial fazendo o seguinte, ó. Você passa esse termo que está aqui para cá, certo? E passa o dt para lá, ok? Na verdade, esse termo que está aqui, ó, ele aparece aqui um U de T, né? Certo? Eu vou deixar, inclusive, o U de T lá, eu não vou mexer nele não, né?
que é isso aqui? Isso aqui nada mais é, deixa eu até mudar de cor, mostrar aqui isso aqui, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Tá, deixa eu alterar o estilo aqui. Tá? Olha só, isso aqui, né, é a separação de variáveis que eu fiz. Como isso aqui é multiplicado por dt, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que isso aqui é igual a menos dt sobre RC quando t maior ou igual a zero, né? Quando t menor do que igual a zero, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, certo? Ok? Mas não é isso que eu quero para t maior ou igual a zero, né? Quando t menor do que zero. Por quê? Porque o u de t, ele é zero para t menor do que zero. Então essa parte aqui da equação não existe. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou integrar os dois lados, só que eu vou fazer uma integral definida, tá? Fazer uma integral definida. Opa! Como assim? Como eu já falei, definida é porque ela está entre limites, né? Então, o que você faz? O que você faz? Ó, eu vou integrar de t igual a zero. Nesse caso, notem, eu estou trabalhando com duas variáveis de integração. Uma é v e a outra é t, concorda? O que vai acontecer? Quando t é igual a zero, quanto é que vai valer o v de t? Vai valer v de zero, concordam comigo? E vou integrar até um t igual a um t grande qualquer. T igual a um t grande qualquer. Então, nesse caso, v de t vai valer v de t grande, concordam? Então, a integral aqui, né, vai ser uma integral de v0, desse lado vai ser de v0 até v de t grande, e aqui a integral vai ser de 0 até t grande, certo? Bom, a integral desse lado aqui, na verdade, eu vou fazer isso aqui, né, integrando, né, integrando, vai fazer isso aqui, né, vou fazer uma integração aqui, vou fazer uma integração aqui, tá? É isso que eu vou fazer, só que eu vou fazer uma integração de quanto? De v de 0 até v de t grande, e aqui vai ser uma integral de 0 até t grande, certo? E aí aparece a integral disso aqui, né, é log neperiano de v de s menos v de t menos v de s, que é uma constante, né, que é fácil ver, né, em cima está a derivada, embaixo está a função, mas tem a constante, justamente a constante aparece aqui quando você faz a integral, né, é como se você chamasse isso aqui de u, isso aqui de u, né, ok? Aí qual é a derivada? A derivada é log neperiano de u, certo? Então, eu fazendo a conta aqui, o que vai acontecer? Vai dar log neperiano de v de t menos vs menos log neperiano de v de 0 menos vs. E aqui do outro lado vai dar t grande, né? Aqui é vt de t grande, né? Aqui vai dar menos t grande sobre rc menos 0 sobre rc. Ou seja, vai dar menos t grande sobre rc. O que acontece aqui? Apareceu aqui uma diferença de logs. Diferença de logs vira o quê? Vira divisão, certo? E aí, o que acontece? Você tem que o log neperiano de v de t menos vs é igual ao log neperiano de dividido sobre v0 menos vs é igual a menos t sobre rc. Esse v0 aqui, a gente já pode substituir pelo v0 menos ou v0 mais ou o próprio v0, né? Ok? A gente sabe que é todo mundo igual. Legal? E é claro, isso aqui, ó, eu tirei o log neperiano, por quê? Porque se o log neperiano é igual a isso, disso é igual a isso, então isso aqui, né, esse lado direito aqui, você eleva, né, você faz e elevado dos dois lados, né? Ok? Então vai ficar o quê? Eu vou até tirar o VC, mas apesar de que é VC mesmo, né? Aqui, o que vai acontecer? Na verdade, a equação é essa aqui, ó. Vou botar aqui uma outra cor, mas a equação é essa aqui, ó. Por um t grande maior ou igual a zero. Só que, galera, concorda que esse t pode ser qualquer coisa? Eu não falei que podia ser qualquer valor? Não é isso? Então, em vez de botar t grande, bota t pequeno mesmo.
Não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada, ok? Certo? E aqui nós temos o que? A saída do nosso sistema, tá? Quando a gente tem uma fonte VS nele. Ah, Bel, é só decorar isso? Teoricamente é só decorar isso. O que você precisa saber? Você precisa saber o quê? Você precisa saber o valor de VS, tá aqui, tá ok? Você precisa saber o valor de VS e uma coisa a mais, né? Mas tudo bem, você tem essa coisa a mais. Antes você só precisava saber o valor de V0, lembra? Você continua precisando saber o valor de V0, certo? Agora você precisa saber do VS também, tá? E aqui ele mostra, né, que na verdade, se você olhar bem, olha só, o valor final, né, vai ser VS mais um valor que vai se perdendo. Lembra? Eu falei, por que vai ser VS mais um valor que vai se perdendo? Lembra que eu falei? Que no final, quando o tempo T, quando esse T aqui for muito, muito grande, né? Quando esse T aqui for muito grande, olha só, pessoal, quando ele for muito grande, aqui vai ser um circuito aberto. Vocês concordam comigo? Vai ser um circuito aberto? A gente já viu isso, não vai? Se vai ser um circuito aberto, qual vai ser a tensão V de T? Vai ser VS. Vai ser VS, não é? O que acontece? Né? Durante um tempo, né, esse termo aqui, ele existe, tá? Que é V0 menos VS elevado a menos T sobre RC. Mas quando T tende a um valor muito grande, esse termo todo que está aqui, né? Esse termo todo que está aqui, ele simplesmente vai sumir, certo? Então, por isso que ele fala que é uma parte que depende, né, do que já existia, que é essa parte aqui, e que vai decair com o tempo. É como se fosse... Isso aqui é a resposta sem a fonte, tá? E essa aqui é a resposta com a fonte, né, colocada. Basicamente isso, a gente já viu, né? Lembra a resposta sem a fonte? Quanto é que dá? Como assim sem a fonte? Não, um V0, né? Cadê ela? Deixa eu botar bem aqui em cima. Desculpa aí a tontura de vocês. Não, olha, um V0 é elevado a menos T sobre tal, né? Mas espera aí, mas tem um V antes, claro, porque você colocou o V. Então a resposta sem a fonte, ela recebe um acréscimo ali, tá ok? Então tá. Isso aqui é o valor e ao mesmo tempo isso aqui é o valor de VS infinito, né? Ok? VS nada mais é do que o valor de V de T, né? VS, quem é? É o valor de V em mais infinito, certo? Ok? Que é o valor final, né? É o valor quando tende a mais infinito, tá? Aqui é mais. Legal? Então a gente só tem que saber isso, tá? É o que a gente precisa saber. Então, o que é que a gente precisa para determinar a resposta ao degrau de um circuito RC, tá? O que é que a gente precisa? A gente precisa dessas três informações. A constante de tempo muda? Claro que não, né? A gente acabou de ver, eu falei para vocês que ela continua lá, como se não tivesse a fonte nenhuma. Então a constante de tempo não muda. Você já sabia, tá? O V0 muda? Não, o V0 é o que você já tinha antes, a tensão zero. Você só precisa saber a tensão final do capacitor, que vai ser a tensão da fonte que você colocou, tá ok? Ok? Vai ser o V de infinito do capacitor, tá legal? Em corrente contínua aqui, certo? Pronto, e aí você tem aqui a equação, tá? A gente vai ver como é que resolve esses problemas, tá certo? Não é difícil. Eu não vou entrar no detalhe, né, do RL. O RL é a mesma coisa, tá? O que muda no RL? É que a equação, em vez de ser uma equação em V, é uma equação em corrente, exatamente. E a fonte que eu vou estar usando aqui não vai ser uma fonte de tensão, vai ser uma fonte de corrente. Pode ser até uma fonte de tensão, viu, pessoal? Só que a gente tem que usar aquelas transformações. Lembra que eu falei? Das transformações, tá? Então aqui, ó, eu vou marcar o que é necessário, né? E vou marcar também
a equação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um monte de exercício, né? Ok? Agora, alguns exercícios do RC com fonte. Então, deixa eu pegar o livro aqui. Vou pegar um bem simples no início, né? Tipo um exemplo, tá? O livro deve ter aqui com certeza. Então, deixa eu pegar um bem simples aqui. Vamos lá. Aqui ele colocou, vamos lá, ele vai... Ó, esse aqui nem é muito simples, vamos lá. Esse aqui dá para fazer. É com capacitor. Eu não gosto de usar quilo-ohm. Deixa eu ver se eu encontro um com... Beleza, esse aqui, ó. Esse que na verdade não tem... Esse aqui, tá? Beleza, ótimo, tá ok. Esse aqui, notem, ele tem duas fontes até, né? Tem duas fontes. Mas isso não é problema pra gente, tá? A gente vai ver já já, certo? Deixa eu só aumentar aqui para poder copiar. Pô, isso é difícil, meu. Não, não é não. Acredite em mim, tá? Tem um exemplo, né? Deixa eu ver. Não. Deixa eu colocar aqui. Esse mesmo. Ele tem a resposta aqui. Tomara que não dê tanta conta, apesar da resposta ter uns números quebrados aqui. Deixa eu selecionar. E demora a ficar disponível para poder riscar. Olha lá. Vou até deixar a resposta aqui, vai que a gente consegue chegar nela sem fazer muita conta, né? Então, copiar. Fechar isso aqui. O que a gente vai usar aqui? Vamos lá. O que a gente vai usar nesse exercício aqui? Colar. Tá. Deixa eu pegar ele mais para cá. Fazer ele bem de boa. Bom, olha só. Até que é bastante tranquilo, viu? Como assim bastante tranquilo? Vou explicar. O que nós tínhamos aqui? Antes do nosso... A gente tem um circuito aqui, onde tem uma chave que vai ser fechada em T igual a 0, concorda? Ok? Vai ser fechado. Antes dela ser fechada, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um circuito aqui, tá? Que não estava conectado ao outro, concordam? Não estava conectado ao outro, ele estava com a chave aberta, ok? Por que ele está colocando isso? Eu vou explicar por quê. A gente não precisa saber o V de 0. Deixa eu pegar e copiar isso aqui também. Tá, seleção. Acho que é melhor nem fazer seleção IACA, né? É melhor fazer um programinha de captura, mais rápido, né? Tá? Aí eu vou copiar e vou colocar aqui no nosso problema, porque a gente sabe que o nosso problema vai ser esse. Por que nosso problema vai ser esse, Abel? Por que você está usando essa equação? Não é capacitor, né? Não é V que ele quer determinar, não é? Então, a gente vai usar essa fórmula. O que a gente precisa saber dessa fórmula? A gente precisa saber, a gente já viu, a gente precisa saber o V de 0, que é igual ao V de 0 menos, que é igual ao V de 0 mais. A gente precisa saber o V de mais infinito, certo? E a gente precisa saber a constante de tempo, que é R
eu vou botar assim, equivalente vezes C. Por que R equivalente vezes C? Porque tem vários resistores aqui. Legal? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Quando esse cara está desligado, presta atenção. Quando esse cara está desligado, né? Esse cara aqui, ó, né? Ele vai estar desligado. Quando ele está desligado, o circuito é esse aqui, certo? O circuito é esse aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse circuito já ficou muito tempo, digamos assim, nessa coisa. Vai passar alguma corrente elétrica aqui? Não vai passar, certo? Então a corrente vai ser zero. Concorda que a corrente vai ser zero? Se a corrente vai ser zero, não vai ter uma tensão aqui. Por quê? Porque a corrente é zero, certo? Então, se não vai ter tensão aqui, nesse resistor, a tensão nesse ponto vai ser igual a tensão nesse ponto. Concorda comigo? Não vai? Certo? Elas vão ser as mesmas. Então, quanto é que é o V0 menos? Vamos botar lá. O V0 menos, a gente pode escrever que o V0 menos vale quanto? 15. Certo? Mas a gente sabe que isso aqui é igual ao V0 mais. Beleza. Uma coisa a gente já resolveu. Certo? Não é isso aqui que a gente tem que fazer? Legal. Aí vamos ver o V de infinito. O que é o V de infinito? Agora, pessoal, presta atenção. Agora, eu vou fechar esse cara. Vou fechar esse cara. Então, eu vou até usar aquela minha caneta branca aqui, ó. E vou colocar aqui. E isso é importante. Cuidado que aqui tem uma pegadinha, hein? Quando eu fecho aqui, notem o seguinte, esse circuito, ele agora é diferente, não sei se vocês estão vendo, tem duas fontes, vocês estão vendo que tem duas fontes? Tá? E tem um capacitor, não tem um capacitor? Não é isso? Tá, e aí? E aí, galera, olha só, o V de infinito vai ser a tensão no capacitor quando isso já ficou fechado há muito tempo. Então, vai ser a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Concordam? É aqui, ó, mais, menos. E aqui eu vou colocar, eu vou apagar aqui também com minha tinta branca, né? Vou chamar isso aqui de V de mais infinito. Se é um V de mais infinito, qual é a corrente que está passando aqui? Zero. Concorda que é zero? Ok? Então é a tensão entre esse ponto e esse ponto. Essa tensão você pode fazer de duas maneiras, tá? Eu vou fazer aqui de uma. Então eu vou simplesmente, vou apagar esse resistor aqui por enquanto. Tá? Aí como é que a gente calcula essa tensão? Calma, é fácil, não é difícil não. Tá? Olha aqui. O que é que nós temos aqui? Não tem um circuito com uma malha só? Não é? Vai ter uma corrente aqui, não vai ter uma corrente aqui, pessoal? É a mesma corrente, concordam? Certo? Corrente I aqui. Tá? Porque você colocou nesse sentido. Porque normalmente eu pego uma fonte e coloco sentido de menos para mais nela. Na outra podia ser até mais e menos e ser ao contrário. Mas agora, vocês concordam que é uma corrente só? Essa tensão, se eu colocar aqui, ó, a corrente não está indo nessa direção? Nessa direção? Certo? Então eu posso escrever que isso aqui, ó, esse V aqui, ó, esse V de 2 ohms é igual a 2 vezes I. Positivo, concordam que é positivo? Porque eu vou botar aqui, ó, menos e mais. Opa, fiz coisa errada aqui. Não é, né? Deixa eu dar um undo aqui. Pronto. Aqui, ó, eu não vou ter aqui, a corrente está entrando, ela entra pelo menos, ela sai pelo mais, certo? E ela vale 2i. Concordam que ela vale 2i? E ela vai entrar agora pelo mais, vai sair pelo menos, certo? E essa tensão aqui vai valer, o V de 6 ohms vai valer quanto? Vai ser igual a 6i, não é? Ok?
que é mais fácil pintar esse aqui, olha aqui. Vou botar aqui embaixo esse mais e menos, para não ficar muito poluído. Já tá, né? 6i. Certo? Agora você faz lei de Kirchhoff das tensões, pessoal. Lei de Kirchhoff das tensões quer dizer o seguinte: eu vou começar nesse ponto aqui e vou percorrer a malha até chegar no ponto novamente. Certo? No sentido da corrente, tá? O que vai acontecer? Ó, menos 15, certo? Mais V2 ohms, mais V6 ohms, menos 7,5, igual a zero. Só que V2 ohms vale quanto? 2i. V6 ohms vale quanto? 6i. Isso faz com que 8i seja igual a 15 mais 7,5. E que minha corrente I seja igual a 22,5 dividido por 8. Só para não ficar quebrado, vou botar 45 sobre 16. Vai que facilita, né? Beleza. Ok. Ah, mas você não encontrou V de infinito. V de infinito é a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Certo? Não é isso? Legal? Então, essa tensão, tá? Eu vou até pegar para ficar marcado aqui na nossa... na nossa aula. Deixa eu pegar, porque daqui a pouco eu vou apagar esse desenho, eu não quero que ele seja perdido, né? Vou pegar aqui. Copiar. Eu vou apagar ele. Colar. Beleza, tá aí. Tá? Deixa ele nesse cantinho aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, outra maneira que vocês podem fazer para encontrar esse V de mais infinito aqui, ó, essa tensão aqui, vocês concordam que é a tensão entre esses dois pontos aqui? A gente já viu, né? Ponto A e ponto B. Você concorda que você pode criar uma, digamos, uma malha aqui, como se tivesse o resistor aqui, o capacitor aqui, não é como se tivesse o capacitor aqui? Deixa eu ver se ele vai apagar, vai. Não é como se tivesse um capacitor aqui que a gente tirou? Não é? Então você pode colocar assim, ó. Em vez de fazer a malha como sendo aquela malha que a gente fez anterior, faz uma malha assim, ó. E aí vai dar o quê? Vai dar menos V de mais infinito, mais 6i, menos 7,5 igual a zero. Concorda comigo? Vai dar isso? Eu fiz a malha amarela, tá vendo? Essa tensão entre esses dois pontos, mais essa tensão, essa aqui é menos, porque ela está começando, eu botei aqui, ó, eu sinalizei assim, aqui mais essa, menos essa, é igual a zero. O que vai acontecer? O I eu conheço, então vai ser menos V de mais infinito é igual a 7,5, tá? Menos 6i. Vou trocar os sinais. V de mais infinito, certo? Vai ser igual a 6i menos 7,5, certo? Aí você vai ter que V de mais infinito é igual a 6 vezes 45 sobre 16, certo? Menos, eu vou botar aqui, ó, 15 sobre 2, tá? Você fez isso, porque eu não gosto de trabalhar com número que é fracionário. Pronto, eu não gosto de trabalhar com número com vírgula, certo? Então aqui eu posso escrever a mesma coisa aqui, eu posso pegar aqui, dividir, vai dar 3, e aqui vai dar 8. Eu posso multiplicar aqui por 4, né? E aqui por 4, tá? Vai ficar assim, ó, V de mais infinito é igual a 3 vezes 45 é 135,
menos 4 vezes 15, 60, dividido por 8, certo? Isso vai dar 75 dividido por 8, ok? Certo? Se eu quiser trabalhar, eu vou deixar assim por enquanto. V0 é 15, né? Ok? Beleza. E agora? Bom, eu já encontrei agora o V de infinito, tá? O V0 está aqui, ok? E aqui está o V de infinito. O que está faltando? A constante de tempo, certo? Que eu sei que vale quanto? R vezes C. Mas é o R equivalente vezes C. O que é o R equivalente? Agora eu vou pegar esse desenho aqui, ó. Vou copiar. Não precisa ter feito aquilo que eu fiz, não. Vou colar. Vou ter feito isso aqui, ele já busca o cara. Olha só. O que é o R equivalente? O R equivalente, galera, é o que sobra do circuito quando você tira o capacitor, né? Lembra da resistência equivalente? A gente faz isso, né? A gente faz o Thevenin, a gente não faz isso? A gente dá o curto. O que vai acontecer? Você concorda que o R equivalente aqui vai ser o R de Thevenin, tirando o capacitor, ele vai ser 2 em paralelo com 6? Não, Abel, está em série, não está em paralelo. Vocês estão vendo que eles vão, né? Esse cara vem por aqui para cá, e esse cara vem por aqui para cá. Concordam comigo? São 2 caras em paralelo, não são 2 caras em série. Então, quanto é que vai ser o R equivalente? Vai ser 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6. Legal? Que dá 12 sobre 8. Tudo bem? Acabou o problema. Tal é igual a 12 sobre 8 vezes 1 sobre 3. Ou seja, vai cortar aqui, vai dar 4, certo? Vai cortar aqui, vai dar 2. Isso aqui vai dar meio. Ou seja, agora é só usar a fórmula, tá? Tal igual a meio, V de mais infinito igual a 75 sobre 8 e V de 0 mais igual a 15, certo? 15. Legal? Aí eu vou usar a fórmula aqui, ó. Vou pegar ela aqui, copiar e vou colar aqui, ó. Vou colar, certo? O que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai ter V de T igual, quanto é que é V de mais infinito? 75 dividido por 8, mais, quanto é que é V de 0? 15, menos o que? 75 dividido por 8, que multiplica E elevado a menos, o tal é meio, então isso aqui é menos tal sobre meio. Estão vendo? Não é isso? E isso aqui vai dar, vamos querer arrumar isso aqui. Isso aqui vai ser 75 sobre 8, mais 8 vezes 15, 120, né? É isso? 120, né? Menos 75 sobre 8, E elevado a menos T sobre meio, que é E elevado a menos 2T, certo? E isso aqui a gente pode escrever assim, ó, V de T é igual a 1/8 de quem? Pode colocar assim, né? 75 mais, aqui é 45, né? 45, só que esse 45 aqui, né? É menos, né, galera? 75, não, desculpa, é menos 45, né? 120 menos 70, menos 80 dá 40, menos 75 dá 45, certo? O sobre 8 já está aqui, que multiplica o quê? Aqui tem um mais, tá, pessoal? Peraí que eu fiz uma besteira aqui total. Aqui é
75 mais, aí calma, vamos lá, 45, né? Ah, não, tá certo, tá? Só que isso aqui, ó, não tá errado, tá? Só que isso aqui é multiplicado por quem? Tá? Ficou assim, tá legal? Ou você podia escrever assim também, ó, 75 mais 45, e elevado a menos 2t sobre 8. Pronto. Ok? Essa é a resposta que você queria. Tá legal? Você diria que essa segunda parte do conteúdo é mais fórmula e a gente tem que saber aplicar as coisas que a gente aprendeu no primeiro conteúdo. Cara, a gente está aplicando as coisas que a gente aprendeu no primeiro conteúdo. Tem que aplicar. Acabamos de fazer um TVNAM. Mas segundo conteúdo é mais fórmula. É fórmula? Porque assim. Tá, mas olha só, você não pode só saber a fórmula, né? Tem que saber aplicar as coisas. Você tem que saber, você tem que fazer o circuito. Eu estou usando a fórmula só no final. Só no final. Estou usando as coisas tudo do conteúdo anterior. Certo? Só estou usando a fórmula no final. No final a fórmula vai ser dada. Tá? Ok? A fórmula vai ser dada. Vou fazer mais um exercício. Pode mostrar como você encontra o T aí? O T ou não? O tal? O tal é RC. RC. Só que é o R equivalente vezes a constante. O que é o R equivalente? O R equivalente é o R. Porque aqui tem mais de um R. Então, é como se tivesse dois R's e um C. Você tem que... O circuito original, sem as fontes, não seria esse aqui, ó. Não é isso? Aqui um R1 e aqui um R2. E aqui não é um C. A gente tem que transformar esse circuito num circuito assim, ó. Certo? Entendeu? Para fazer isso, o R1 e o R2 tem que estar em paralelo. Notem que se o circuito original fosse esse aqui, ó, podia acontecer. Aí o RC seria R1 mais R2. O R seria R1 mais R2. Vocês estão entendendo? Ok? Podia ter dois resistores. Vamos fazer um difícil agora. Difícil é difícil. Bem difícil, eu diria. Vai cair na prova, não. Mas é bem difícil. Tá? Esse aqui não é difícil, não. Então vamos fazer um com indutor, né? Que não seja difícil. Depois a gente faz difíceis. Tá? O que ele quer aqui? 7,51. Ele quer o I. Tá? Agora eu vou fazer um com indutor aqui. Tá? Certo? Ele quer saber quem é o I. Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Esse aqui já é interessante, né? Vamos lá. Eu vou selecionar esse cara aqui. Fazer mais um. Deixa eu botar mais umas páginas aqui. Não vai dar para fazer. Ok, vamos lá. Então agora o que eu quero? Agora eu quero saber quem é. Eu quero saber quem é o I de T para T maior ou igual a zero. Tá? Notem, o que acontecia antes, né?
que acontecia antes? Você tinha um circuito assim, do jeito que está, ok? E o que a gente tem que fazer agora? Lembra? A gente tem que calcular tanto a... Isso aqui está bem fácil até, tá? A gente tem que calcular tanto a corrente, né, inicial, né, eu estou falando, o I de zero, como a corrente final, como a constante de tempo. Tá legal? Certo? O que vai acontecer aqui? Né? Vocês concordam que o circuito antes de zero ele era assim? Vamos lá usar minha caneta branca, que ela é bem útil. Vocês concordam que antes de zero ele era assim? Está fechada a chave, então deixa eu colocar aqui. Ele era assim? Não é isso que está acontecendo? Beleza. Se ele era assim, a gente tem que calcular o I de zero, supondo que ele ficou muito tempo assim, concorda? Não é isso? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ter aqui, ó, o I, né? Nesse caso, tá? A gente tem, isso aqui vai ser um curto-circuito, não é? Então, o que nós temos? Nós temos que menos 10, certo? Mais, aqui tem uma corrente I, né? Ele aqui é um curto-circuito, então essa tensão aqui nele é zero, certo? Então, menos I, menos 10, mais 2 vezes I, mais zero, que é a tensão aqui no indutor, porque ele é um curto-circuito, certo? É igual a zero. Quanto é que vai valer, então, I? 5 amperes. Então, pode escrever, então, que o I de zero menos, que é igual ao I de zero mais, é igual a 5, certo? Primeira coisa você já descobriu. O que vai acontecer? Vou copiar. Vou colar. O que vai acontecer quando eu abrir a chave? Quando eu abrir a chave, esse cara aqui não pertence mais ao circuito. Fica um circuito aberto, né? E o nosso circuito é assim. Ok? Legal? E aí? E aí, olha só. O nosso I de mais infinito, né? Vai ser igual a quanto? A gente sabe que menos 10. Agora, mais 2i, mais 3i, mais 0 é igual a 0. 5i é igual a 10, i é igual a 2, então i de mais infinito é igual a 2. Legal? E agora? Agora a gente precisa encontrar a constante de tempo, não é? Então, a constante de tempo agora, como é que fica? Isso é fácil, né? Como é que fica a constante de tempo? Eu sei que é R sobre L, ou L sobre R, eu já nem lembro. L sobre R? R sobre L. Ah, tá. L sobre R. Obviamente, é sobre a resistência equivalente, não é isso? Certo? L é um só, ok? Oi? Não é que na fórmula vai aparecer o contrário, exatamente. Aí você faz um sobre isso, né? Tá? O que vai acontecer aqui? Você vai ter que isso aqui vai ser simplesmente 1/3 dividido por 5, né, galera? Porque aqui, não é sem fonte aqui? O circuito sem fonte não vai ser esse? Tá ok? Vai ser 1/3 dividido por 5. Legal? Ok? Circuito sem fonte é esse, tá? Por que por 5? Porque olha só, aqui está o L e aqui está o R. Esse aqui, ele vai estar aqui, ó, é como se tivesse escrito assim, ó. Opa!
3 e 2. Esquece esse cara aqui, né? Ok? Isso aqui você pode apagar tudo, é isso a mesma coisa. Se eu uso o branco aqui para apagar, ó. Então aqui vai dar série, né? Então dá 5. E 1/3 vezes 1/5 dá 1/15. Um terço vezes 1/5 dá 1/15, certo? Então, o 1/tal vai ser 15. Por que você quer o 1/tal? É porque a gente escreve, né, assim. Como é que vai ficar lá? Opa, eu não lembro, Abel, beleza. Também não lembro não, vamos copiar aqui para a gente lembrar, tá? Ó. Copiar. Agora vamos colar aqui. Colar. Pronto, já tem aqui a fórmula que a gente quer. A gente já tem todos os termos, né? Então vai ficar assim, ó. I de t é igual a I de infinito, que é 2. Vou botar logo direto, tá, professor? 2 mais I de 0 mais 5 menos 2 e elevado a menos t, que multiplica 1/tal, que dá 15. Então é menos 15t. Pronto. Isso aqui vai ser 2 mais 3e elevado a menos 15t. Certo? I de t. Legal? Agora, eu poderia já começar a falar de circuitos de segunda ordem, tá? Só que circuitos de segunda ordem, galera, vocês vão ter que decorar muito mais coisas, digamos assim, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para circuitos de segunda ordem, e vocês podem usar essa técnica que eu vou ensinar agora também para circuitos de primeira ordem. Eu vou usar o seguinte, deixa eu pegar aqui. Você não acha melhor fazer uns mais difíceis, não? Antes de passar? Eu posso fazer os mais difíceis, mas notem, a gente está tranquilo, galera. Vou terminar teoricamente a disciplina hoje, né? Ou amanhã, não, na próxima terça-feira. Aí a gente fica fazendo só exercício. A prova é no dia 1º é sexta, julho tem 31, né? Então, quinta é 31, quarta é 30, dia 29 na sua prova, tá? Já vou fazer a lista na aula que vem, tá? Eu não vou conseguir terminar o que eu quero hoje, tá? Assim, não vou conseguir terminar. Eu quero mostrar para vocês aqui embaixo mesmo que eu quero, peraí. Cadê minha aula de sinais? Eu vou fazer para vocês um curso mega ultra rápido de sinais de transformada de Laplace, tá? Ok? Acho que é esse aqui. É esse aqui? Eu nem sei, rapaz. Se é esse aqui. Beleza. Eu vou fazer um curso mega ultra rápido, como eu falei. Aqui eu tenho que botar as transformadas. Acho que aqui eu expliquei tudo, demonstrei tudo. É bom que eu ia fazer essas demonstrações em casa, eu fiz no ano passado. Olha aí que beleza. Não precisa nada disso. Só colocar no... mas eu preciso disso aqui, peraí. Eu preciso disso aqui. Opa! Copiar. Colar. O que eu preciso também? Da tabela. Ver se a tabela está aqui. Tabela é importante. Não, mas por enquanto vamos pensar só isso aqui.
As propriedades nem precisa tanto assim. As propriedades é mais para... Queria ver se tinha uma tabela aqui, mas não estou achando. Ah, tem uma tabela aqui, mas deixa eu falar. Ok, eu vou explicar para vocês como é que a coisa funciona. Sem a tabela, por enquanto. Só com esse cara aqui. Vocês viram, né, na verdade, que para resolver esses problemas de primeira ordem aqui, a gente teve que usar a solução de equações diferenciais, certo? Ok? Então, por exemplo, quando você está trabalhando com circuitos, olha só essa figurinha aí que ela é bem interessante. Olha só. Você tem um circuito aqui, onde você tem um capacitor, certo? Aqui tem um circuito que tem um indutor, e aqui tem um circuito que tem um resistor. No resistor, simplesmente você tem V igual a RI, tá? Certo? V igual a RI. Já no capacitor, a gente sabe que o I é igual a C dV dt, certo? Ou, se a gente quiser encontrar o V, a gente pode integrar. Integrar de 0 a t mais a tensão em zero, porque o capacitor é isso mesmo, é a tensão, né? Se você já definir a integral de 0 a t, o certo seria a integral de menos infinito até t. Mas se você já conhece a tensão em zero, você pode fazer a tensão de 0 a t, porque ele vai carregar aqui, certo? Mesma coisa aqui para o indutor, legal? Beleza, só que se você coloca essas equações aqui, né? Se você trabalha com essas equações aqui dentro do circuito, o que você vai ter? Você vai ter equações diferenciais. Concorda? E vai ter que resolver. A gente resolveu equações diferenciais de primeira ordem, não resolvemos? Usando o logaritmo lá, o neperiano, etc. Bastante tranquilo, nada demais. Porém, se eu colocar resistores e capacitores ao mesmo tempo no circuito, a gente vai ter equações diferenciais de segunda ordem. E aí, as soluções, a gente pode pegar lá do cálculo, né? Quando tem segunda ordem, você tem 3 soluções possíveis, né? Você vai cair numa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, ela pode ter 3 tipos de solução. Quais são as soluções que nós temos na equação de segundo grau? Você tem 2 raízes reais e distintas, certo? Você tem 2 raízes reais e iguais, e você tem 2 raízes complexas e complexas conjugadas, certo? Ok, nós temos isso. Para cada um desses casos, você vai ter uma solução da equação diferencial, certo? Você vai ter uma, por exemplo, quando você estiver trabalhando com raízes reais e distintas, você vai ter uma solução que vai ser do tipo um A elevado a um A1 que multiplica E elevado a menos B1T, certo? Mais um A2 que multiplica E elevado a menos B2T. B1 e B2 vão ser as raízes complexas. Tá ok? Eu estou colocando aqui, não estou nem anotando isso. Vocês viram que eu não estou nem anotando isso, tá? Quando você tiver raízes reais e iguais, você vai ter uma solução que vai ser um A1 que multiplica E elevado a menos BT, B é uma raiz igual, digamos assim, mais um A2 que multiplica T E elevado a menos BT. Notem que o B é a raiz, que é comum, mas você ainda tem que descobrir quem é o A1 e o A2, porque você tem um que é E elevado e o outro é TE elevado, certo? E se você tiver raízes complexas, aí a coisa complica bastante. Você vai ter um A1 que multiplica E elevado a menos um BT, né? Que multiplica um cosseno de ômega t, ômega 1t, certo? Né? Não, o seno é cosseno, vou botar mais um A2, na verdade você tem um A1, você tem um seno mais um cosseno multiplicado por um E elevado. Você disse que está na potência do E? A potência não vai mudar,
A potência não vai mudar. A potência vai ser a parte real do número complexo. Tá ok? Mas a parte imaginária vai ser, o ômega vai ser a parte imaginária do número complexo. Vocês vão ver isso aí. Tá ok? Tá. Legal. E aí? Bom, e aí a coisa começa a complicar. Certo? A coisa começa a complicar. É muitos casos, digamos assim. Até para colocar o formulário na prova dá trabalho. Bom, vamos lá. Existe uma coisa chamada transformada de Laplace. Vocês já viram isso, estão vendo isso. Eu não vou entrar em detalhe. Por quê? Porque eu vou usar ela como um instrumento, ferramenta. O que é a transformada de Laplace? Para simplificar ao máximo, você tem uma coisa no domínio, no tempo, domínio do tempo, T, tá? Normalmente uma função ou alguma equação, alguma coisa que está no domínio do tempo. Quando você passa isso, está no domínio do tempo, pela transformada de Laplace, você chega no domínio da frequência. É foda cortar a essa hora isso aqui, mas tudo bem, fazer o que, né? Complexa S. Então, o que era Fzinho de T, depois que passou por Laplace, vai ser F grande de S, tá? Tá, e aí? Calma, vocês não vão precisar saber a transformada de Laplace. Eu vou até colocar a equação aqui, tá? Mas não precisa, tá? A gente vai trabalhar em circuitos com a transformada de Laplace unilateral, tá ok? Unilateral. Se ela é unilateral, é porque ela só tem um lado, digamos assim, tá? Então eu vou escrever aqui qual é a definição dela. Transformada de Laplace da função f de t, unilateral. Se não fala nada, é unilateral. Se falar bilateral, é bilateral. Bilateral a gente não usa, inclusive, nem em sinais sistemas, tá? Porque para o engenheiro não interessa a bilateral. O matemático explica. Vai ser igual uma integral de 0 menos, ela começa em 0 menos, ela começa um pouquinho antes do zero, tá? Por que começa em 0 menos, Abel? Porque é justamente para você poder pegar os valores iniciais ali, certo? Ok? E vai até mais infinito, da função f de t, multiplicada por uma função e elevado a menos st, dt. Não precisa se preocupar com isso no curso de circuitos. Nunca vocês farão a transformada de Laplace. Aliás, vocês não vão usar a transformada de Laplace? Vocês não vão fazer a transformada de Laplace? Em nenhuma vez vocês vão usar uma forma. Vocês vão usar aquela... Vocês viram a figura que eu coloquei aqui? Vai estar na prova. Tá ok? Vai estar na prova. Olha só o que acontece. Essa é a transformada de Laplace. Tá? Não precisa se preocupar. Ok? Esse S aqui, inclusive, é uma causa... Isso aqui, lá em sinais, eu entro em detalhes. Mas esse S aí é uma variável que a gente chama de frequência complexa. Mas ele é um número complexo, mas não é um número complexo tipo J2. É um número complexo do tipo 3 mais J3. Entendeu? É um número complexo completo. Tem parte real e tem parte imaginária. Tá ok? Não se preocupem com isso agora. Tá? Vamos focar nisso aqui. E focar em algumas propriedades da transformada de Laplace. Olha que coisa interessante, vocês não sabem e que é muito importante. Quando você está trabalhando com transformada de Laplace, tudo que era, por exemplo, integral no domínio do tempo, vira uma multiplicação de 1 sobre S. Então, olha só, eu não tinha integral de t dt dividido por c, não é isso que está aqui do lado? Vai virar I grande de S, então uma integral, isso é uma propriedade,
Uma integral de I de t dt vira um I grande de S dividido por S. Então aqui, ó, você viu que virou um I grande de S dividido por S? Como tinha 1 sobre C aqui, ficou I grande de S dividido por S vezes C. Ou I grande de S dividido por SC. Ok? Legal? Ok. Tudo que é constante vira constante dividido por S. Estão vendo aqui? O V0 não era uma constante? Não era o valor da tensão em zero? Vira V0 dividido por S. Legal? E tudo que é derivada vira, né, derivada de VT vai virar VT vezes S. Como tinha um C aqui, vira SC vezes VS, ok? VT vezes S não, VS vezes S, certo? Porque notem que aqui o VS é minúsculo, né? Ó, o V de T é minúsculo e aqui o V de S é maiúsculo, aqui, ó, o I de T é minúsculo, aqui o I de T é maiúsculo, você já aplicou a transformada de Laplace, ó. Aqui era minúsculo, ó, e aqui ficou maiúsculo. Aí, professor, Adel, eu não entendi nada. Tem muito o que entender. Eu estou falando para vocês, eu não vou explicar, certo? Mas vocês concordam, então, que eu vou conseguir, através dessa transformada de Laplace, né? Eu vou conseguir transformar essas equações aqui, ó, que são equações diferenciais e integrais, numas equações aqui que são muito mais amigáveis, tá? Muito mais amigáveis. Notem, aqui, né, eu tenho V de t igual a R de t. Como aqui eu não tenho nenhuma equação diferencial, mantém-se o padrão. Estão vendo? V de S é igual a R de S. Você concorda que aqui é como se fosse uma lei de Ohm? Concordam que aqui é como se fosse uma lei de Ohm? Não é? É como se fosse uma lei de Ohm mesmo, tá? Só que é igualzinho, não muda nada. Mas se vocês perceberem aqui, ó, olha só, esquece esse cara aqui, pensa só nesse cara aqui. Mas vamos pegar um caso específico em que o V de zero é igual a zero. Você concorda que isso aqui também parece uma lei de Ohm? Sim. Não é isso? Só que fica 1 sobre SC, não é isso? Mais V igual a RI, concorda comigo? Quem é o R entre aspas? 1 sobre SC. Ah, mas tem aquele V0 sobre S. Nem sempre ele vai ter. Mas como ele tem, né, ele vira uma fontezinha aqui, ó, porque você tem que manter aqui as leis de Kirchhoff. Então, o que vai acontecer? Isso vai ser a tensão em cima desse cara. E isso aqui vai ser uma fontezinha de tensão para poder manter a lei de Kirchhoff. Concordam comigo? Que você vai ter que o V de S vai ter que ser essa tensão mais essa tensão. Legal? Certo? Então, por isso que ele coloca dessa forma. Aqui, a mesma coisa. Ó, o V de S aqui vai ser o SL, que multiplica o I, mais, aqui na verdade é um menos aqui. Isso sai pelas equações, mas vocês vão saber escrever na prova. Menos ou mais isso aqui. Tá, por que você está explicando isso, Abel? Eu estou explicando isso porque a gente vai trabalhar com isso, com transformado de Laplace. Como assim, Abel? Não estou entendendo nada. Calma que eu vou explicar já já. Olha só, a grande vantagem da transformada de Laplace. Você vê, por exemplo, aquele circuito que tinha fonte, a gente teve que ver o V de infinito, não é isso? A gente não teve que ver o V de infinito quando o circuito tinha fonte? A grande vantagem da transformada de Laplace é que você não precisa saber o V de infinito, você não precisa saber a constante de tempo, você simplesmente precisa saber só o V0 ou o I0, se ele existir. Se ele existir. Tá ok? Se ele existir. Aí você consegue resolver o circuito. Ah, é? É. Vou mostrar agora já para vocês. Ó, vou pegar esse circuito aqui, copiar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colar, tá?
Calma que eu vou explicar com mais detalhe na aula que vem, tá, pessoal? A gente aqui já está terminando a aula. Beleza. Ó, eu falei na transformada de Laplace, eu só preciso descobrir quem é o I. Desculpe, quem é o I de zero, lembra? É a única coisa que eu tenho que descobrir, certo? Quem é o I de zero. O I de zero, o que é? A gente já tinha visto lá. É fácil descobrir, né? Você vai eliminar esse cara aqui e vai dar um curto aqui, certo? Então, o I de zero, quanto é que é? O I de zero menos, que é igual ao I de zero mais, que é igual a 5. A gente não viu isso? É isso? É 5. Legal? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar o circuito completo. Como assim um circuito completo? Eu vou pegar e vou usar o circuito todo aqui. Certo? Só que eu agora vou fazer as transformações. Transformações? Sim, transformações. Eu vou pegar o meu circuito, né, que estava aqui, e vou usar essa tabela. Vou até copiar ela lá para baixo. Só uma dúvida. Oi. Quando você diz o circuito completo, quer dizer que você está falando que é o circuito aberto? Não. Circuito aberto eu já usei. Desculpa, é o circuito aberto, exatamente, circuito aberto. É o circuito para t maior ou igual a zero, porque justamente a transformada de Laplace resolve problemas para t maior ou igual a zero. Certo? Por quê? Porque ela começa em zero, não começa em zero? A gente não viu? Então tem que ser para t maior ou igual a zero. Que é isso aqui que vocês estão vendo, não é isso? Então vou pegar aqui a tabelinha, vou colar ela, ele colocou aqui embaixo porque não teve espaço. E vou olhar o indutor. Olha só. Vocês concordam que se a corrente no indutor está entrando nele, o circuito equivalente Laplace do indutor eu pintei aqui. É um cara que se chama SL e uma fonte que vale L vezes I0, não é isso? Não é? Bom, vou fazer isso. Esse cara aqui, eu vou pegar e vou até apagar e vou colocar aqui mesmo nele. Ó. Vou apagar esse indutor aqui. Normalmente quando eu faço Laplace, eu faço assim, ó. Eu pego e coloco um quadradinho aqui assim. Tá? Por quê? Porque não é um resistor. É um indutor transformado por Laplace. Mas qual é o valor dele? Eu vou colocar o valor dele. Vou colocar o valor dele. Deixa eu colocar aqui com preto. Vai valer SL, ou seja, como L era 1/3, vai valer S sobre 3. Mas eu tenho mais uma coisa, eu tenho mais uma fonte. Essa fonte é uma fonte menos mais L e 0. Não é isso que ela era? Está lá, é só olhar a tabela. Ó. L e 0, estão vendo? O L é 1/3, o I0 é 5, não é? 5. Ok? L0, porra. 5/3. Legal? Isso aqui era uma constante, era a fonte constante, certo? Era uma fonte constante. O que eu vou ter aqui? Se é uma constante dividido por S. Tá? Na fonte só que vai acontecer isso, né? Na verdade, só na fonte. Por quê? Porque ela não existia, não é que não existia, ela existia, mas era uma constante antes. Então isso aqui vai ser 10 dividido por S. É uma fonte um pouquinho diferente, digamos assim. Esse cara aqui, é que eu não uso ohms aqui, né? Esse cara aqui não muda. Resistência lá em Laplace não muda, certo? Só que eu vou só colocar aqui assim, ó. Ok? E agora o que eu tenho aqui é um circuito onde tem uma corrente, em vez de I de T, vai ter uma corrente I de S. Ok? Eu vou resolver esse circuito. Como é que você vai resolver esse circuito? Vou pegar... Está acabando, galera, só um instantinho. Ó,
Vocês concordam que eu posso escrever assim, ó, menos 10 sobre S, mais 2, eu não vou nem botar I de S aqui, vou botar 2I, para vocês não confundirem, tá? Mais 2I, mais 3I, mais S sobre 3I, que é tudo um resistor, vocês estão entendendo que é tudo um resistor? Ó, 2 agora é um resistor, 3 é um resistor, o indutor é um resistor, menos 5/3 é igual a 0. Legal? O que vai acontecer? 5 mais S sobre 3I é igual a 10 sobre S mais 5 sobre 3. Certo? Ok? O que mais? Agora eu vou fazer... Oi. Tudo bem? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar todo mundo sobre 3S, tá? Aqui, ó, para eu colocar sobre 3... Ah, tudo bem, não vou nem fazer isso aqui. Não vou botar sobre 3 mesmo. Então aqui vai ser 15 mais S sobre 3 I é igual a... Aqui, para eu somar, vai ter que ser... aqui vai ter que ser um 3S, né? Então aqui vai ser 3S, aqui vai ser 3S. Então eu tenho que botar S aqui, eu tenho que botar 3 aqui, certo? Então vai ficar assim, ó, vai ficar... vai ficar 5S mais 30 sobre 3S. Legal? Esse 3 aqui pode cortar com esse, tá? Legal? E eu vou chegar aqui o I, vou isolar o I. Vai ser 5S mais 30 dividido por S, que multiplica S mais 15. Tá legal? Isso aqui é a resposta do meu problema. No caso, 30 seria fora do parênteses. Desculpe, 5S mais 30. Desculpe, eu até botei aqui, né? Nem precisava, né? Mas vou botar aqui assim, fica até melhor. Não tem problema não. Tá? Exatamente. Vocês entenderam o que tá acontecendo, né? Ok? Peraí, a resposta é essa? Sim, a resposta é essa. Só que isso aqui é a resposta no domínio da frequência complexa essa, tá? O que eu teria que fazer agora? Agora eu tenho que aprender a fazer um negócio chamado transformada de Laplace inversa. Só que aí, como você faz a transformada de Laplace inversa? Você vai procurar tabelas. Só que vocês vão ver que não tem esse cara na tabela. Porém, na tabela tem a transformada de inversa de S, de 1 sobre S. Vocês vão ver que é U de T. E vai ter a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S mais 15. Que vocês vão ver que é o E elevado a menos 15T U de T. Entendeu? Isso vocês vão ver lá na tabela. Claro, pessoal, que não vai ter, por exemplo, 15, vai ter S mais A. Aí vai ser E elevado a menos AT U de T. Entenderam o que eu estou falando? Não, porque a tabela tem que ser genérica. Estão dando para entender? Onde é uma constante. E por que você já terminou? Porque olha só, isso que é 5S mais 30 sobre S mais 15, pode ser expandido através de um negócio que a gente chama de expansão em frações parciais. Que vocês já devem ter visto em cálculo, certo? Só que tem uma maneira muito mais fácil de encontrar o A e o B aqui, tá? Aí você vai encontrar o A, você vai encontrar o B, e a resposta do seu I de T vai ser simplesmente A vezes U de T. Concorda comigo? E vai ser o quê? B vezes E elevado a menos 15T U de T. Legal? E aí, se vocês compararem, galera, vai dar exatamente, né, a resposta
que a gente encontrou aqui, ó. Na verdade, lembrando que isso aqui, ó, a gente não colocou, mas isso aqui é vezes o de t, viu, pessoal? Porque não é para t maior ou igual a zero? Não é para t maior ou igual a zero? Então isso é o de t. Legal? Então, olha só. O a, na verdade, a gente vai encontrar que é 2. Olha só como deu o 15, ó. Tá vendo que o 15 apareceu aqui direto? Apareceu lá embaixo, o 15 direitinho, vocês viram aqui? E o b vai ser quanto? Vai ser 3. Dá para você fazer isso para a gente ver rapidinho? Dá. Eu vou apagar isso aqui para... Deixa eu excluir aqui, só um instantinho. Ó, o a, galera, você calcula assim, ó, 5s mais 30 sobre vezes s quando s igual a 0. Que corta. Quando s igual a 0 vai dar 5 vezes 0 mais 30, 30. Quando s igual a 0 vai dar 15, o que deu 2. Que bom, né? Deu 2. Tinha que dar 2, não tinha que dar 2? Vamos ver o b. O b vai ser 5s mais 30 sobre s, que multiplica s mais 15, que multiplica s mais 15, quando s igual a menos 15. Cortou, cortou, vai dar... Isso. Vai dar menos 75 mais 30 sobre menos 15, que é igual a 3. Legal? Aí você fala, muito mais fácil. Mais ou menos, né? Assim, eu só tenho que saber transformado de Laplace, eu só tenho que encontrar o valor inicial, vocês viram que na outra eu tinha que encontrar o valor inicial, o valor final, a constante de tempo, e na hora de encontrar a constante de tempo ainda tinha que fazer um circuitinho, concordam comigo? Aqui eu fiz alguma coisa disso? A única coisa que eu fiz foi o quê? Encontrar o valor inicial e fazer o circuito equivalente, que é esse aqui. Depois, a constante de tempo sai automaticamente, ela apareceu aqui, ó. Esse S mais 15 é da constante de tempo, entendeu? Legal? Os valores de A e B saíram da expansão em frações parciais. Mas eu tenho que saber fazer expansão em frações parciais. Tem. Tá? Tem. Mas eu garanto que é mais fácil lembrar da expansão em frações parciais usando as técnicas matemáticas aqui, não sei o quê, e usando a tabela depois para fazer a transformada inversa, do que fazer aquilo que eu falei, decorar os 3 casos. Já imagina na segunda ordem como é que vai ser? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Segunda ordem, galera, vai aparecer um monte de casos, ainda tem misturando com primeira ordem, você está entendendo? É bem mais complicado, é bem mais complicado. Com Laplace a coisa... E detalhe, aqui em nenhum momento eu me preocupei em resistência equivalente. Vocês viram que eu não fiz nada disso, eu só usei o Laplace para resolver o circuito, vocês entenderam? É muito mais simples. Não é só Laplace usado nesse caso, é usado também em casos em que você tem outras equações diferenciais, por exemplo, controle. A professora Camila, quando for dar aula de controle para vocês no 4º ano, é 4º ano, né? É 4º ano. Primeira aula vai ser, digamos, até o primeiro bimestre dela inteiro vai ser transformado de Laplace, tá? Por quê? Porque é uma ferramenta que vocês têm que usar o tempo todo, tá? Vocês vão usar depois também. É que vocês vão usar outras transformadas em algumas outras. A transformada de Laplace tem um problema, ela só funciona bem para circuitos com t maior ou igual a 0, né? Porque t menor do que 0 ela ignora, né? Que a gente usa, porque a gente usa a t maior do que 0. Eu explico quando eu explico Laplace, vocês não precisam saber. Vocês não precisam saber Laplace. Vocês precisam saber o quê? Através da tabela fazer a transformação, aliás, através desse, né? Saber isso aqui que vai estar na prova, certo? Depois saber expansão em frações parciais e saber consultar a tabela. Está dando para entender o que eu acabei de falar? Certo? Só isso vocês precisam saber. Consultar a tabela. Então, o circuito de segunda ordem eu vou dar usando o Laplace. É mais fácil, galera. Eu garanto para vocês. É mais fácil. Tá? Assim, é mais fácil.
simplifica bastante. Se não simplificasse bastante, o livro não explicava isso mais tarde. Entendeu? Que é muito mais fácil de usar. Ah, por que ele não explica? É porque eles consideram que às vezes o cara está dando os cursos de circuitos 1 e 2, ainda está muito cedo, o cara não viu transformar de Laplace. Mas é o que eu explico, não precisa ver, não precisa saber os detalhes da transformada de Laplace. Só precisa saber dessa tabelinha que vocês estão vendo aqui, estão vendo? Que é bem simples. E como é que você montou essa tabelinha? Eu usei umas propriedades de Laplace. A equação não é essa aqui? Né? As equações não são essas aqui? Né? Opa! Tá? As equações... até deixa eu apagar aqui. Tá? As equações não são essas aqui, ó. Aí eu usei umas propriedades de Laplace e transformei nessas equações aqui. Aí por essas equações eu montei esse circuito equivalente. Entenderam o que eu falei? Certo? Mesma coisa aqui, ó. As equações são essas no tempo. Com Laplace eu uso as propriedades e encontro. Ó. Notem que vocês podem escolher o circuito que vocês vão fazer equivalente. Estão vendo que tem dois circuitos equivalentes? Porque o equivalente não é um RC aqui, é como se fosse um equivalente Thevenin, entre aspas. Não é? Aqui, o equivalente pode ser também, né, usando esse cara. É a mesma equação. Qual é a diferença desse aqui para esse aqui? É que esse aqui é equivalente a essa equação e esse aqui é equivalente a essa equação. Mas é a mesma, a equação é a mesma. Lembra que a equação é a mesma? A equação que tem integral é simplesmente a equação que tinha derivada quando você integra. Legal? Beleza, galera. Obrigado aí. Aula que vem eu já vou começar a fazer o uso de Laplace com mais detalhe, tá? E a gente vai fazer os exercícios depois de circuitos usando tudo Laplace. Vocês podem usar os de primeira ordem também. Vocês estão entendendo? Na prova vai ter a forma que eu já ensinei, tá? Mas segunda ordem eu nem vou ensinar do jeito que o livro ensina. Dá muito trabalho. A gente vai ficar aqui umas 5 aulas explicando. Entendeu? Não precisa. O meio termo é bom. Você explica a primeira ordem no tempo, para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona. É até bom porque você tem que saber I de zero, Laplace também tem que saber, né? I de infinito. I de infinito é bom saber por Laplace também, porque aí você sabe se você acertou a questão ou não. Como assim? Ele não te deu um valor aqui, ó? Não te deu um valor aqui? Ó, que é 2 mais 3e elevado a menos 15t, não é isso que aconteceu? Não é isso? Sim. Se o t for muito grande, esse b vai zerar, não vai? Concorda comigo? Se o t for muito grande, esse e elevado a menos 15t vai zerar. E vai dar o quê? Vai dar 1. Então a mais b vai ser 5, que é o i de infinito. Concorda comigo que o i de infinito é 5? Sim. Pensa bem, não é? Quando o t tender a infinito, olha só, quando o t tender a infinito isso aqui na verdade vai me dizer que o meu i de t é igual a 2 mais 3e elevado a menos 15t. Faz t tender a infinito aqui. Isso aqui vai tender a 0, isso aqui vai tender a 1, isso aqui vai tender a 5. Entendeu? Então você acertou. Se você calculou o i de infinito. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas por Laplace, às vezes eu faço isso para saber se eu não errei, por exemplo, alguma coisa. Mas eu posso ter errado, porque eu poderia ter errado de repente a constante de tempo, ó. Me fuder. Tá legal? Ficou entendido, galera? Falou. Liberados. Gastei o horário de vocês todo, né? Ok? Falou, galera. Tchau, tchau. Porra, era esse, cara.
Oba, oba! Tranquilo, bom dia. Parei de gravar aqui.